Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema lobos vorazes no meio evangélico. Há muitos líderes que estão sendo usados pelo diabo para solapar a base da fé cristã. Esses líderes estão com suas mentes diretamente oposta à verdade bíblica. Por isso é urgente ficarmos vigilantes. E esses lobos vorazes no meio evangélico, eles têm algumas características que eles são peculiares. A primeira característica deles é que esses lobos oferecem muitas e grandes bênçãos. Bênçãos de uma ordem mais maravilhosa do que as bênçãos que a Bíblia oferece. Geralmente, os lobos vorazes dizem assim: creia em Jesus Cristo, que Ele vai lhe abençoar grandemente e nada mais dará errado na sua vida. Os lobos oferecem tudo aquilo que o homem necessita: paz, felicidade, sucesso material, prosperidade material, cura de enfermidades. As bênçãos oferecidas por esses lobos nunca se baseiam numa exposição do Novo Testamento. Essas bênçãos, segundo eles, virão sobre você quando você aceitar determinada fórmula ou se você praticar o método que ele lhe sugerir. E o método, a fórmula, veio a eles, segundo eles, através de sonhos, de visões, de revelações, de arrebatamentos, de êxtase e por aí vai. É muito comum um lobo eclesiástico dizer que recebeu uma revelação diretamente do céu, diretamente de Deus. E isso eles dizem porque eles querem ser o incomum. Eles querem ser o extraordinário, exatamente para que os seus ouvintes sejam convencidos de que o seu ensino é importante e que eles são as pessoas a quem todos devem seguir. A segunda característica desses lobos eclesiásticos vorazes é que eles ensinam as pessoas a seguirem só por experiências. Ou seja, eles começam pelo nível prático. Eles dizem assim: você precisa de prática, você precisa de experiência e não de doutrina. Meus irmãos, é muito perigoso começar no nível prático, porque não se tem um padrão de julgamento. E quando observamos o Novo Testamento nunca começa com o prático, com o experimental. Efésios 4:1, Paulo fala de algo muito prático. Ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamado. Isso é prático. Porém, devemos lembrar e observar que Paulo está no início do capítulo 4. Ele já escreveu 3 capítulos anteriores de doutrina. Paulo já escreveu capítulos nos quais a mensagem era doutrinária, é doutrinária. Portanto, os 3 capítulos anteriores, antes dele afirmar essa prática, Paulo fala de doutrina. Ele fala de Jesus como autor da salvação.
Ele fala de Jesus como cabeça da igreja. Ele fala da salvação pela graça. Ele fala dos 3 capítulos anteriores, antes de dizer essa prática, ele fala do ministério da vocação dos gentios. Ele fala do seu apostolado. Portanto, observa-se que Paulo nunca trata de questões práticas, senão depois de estabelecer a doutrina. Todas as epístolas do Novo Testamento, sem exceção, todas, começam com uma saudação preliminar. Em seguida, vem uma exposição doutrinária. E depois, sempre segue-se uma aplicação prática. Então, a prática, ela deve ser uma dedução da doutrina exposta antes. Mas os lobos eclesiásticos vorazes, eles invertem essa obra. Das experiências, eles formulam suas doutrinas estapafúrdias e antibíblicas. A característica do lobo é que o que ele expõe nunca é dedução de uma doutrina bíblica, mas é algo que funciona na prática, segundo ele, através de visões que recebeu, de revelações, de sonhos, de êxtase e de arrebatamentos. Então, esses líderes vorazes, lobos eclesiásticos, eles dão ênfase total à experiência. Nada lhes interessa senão o experimental. Eles sempre estão falando disso, de visões, de arrebatamentos, de revelações, e aí eles estabelecem a sua doutrina antibíblica, sua doutrina estapafúrdia. Geralmente, por exemplo, eles dizem: aceite Jesus e pare de sofrer. Isso é falso, isso é mentira, isso é mito. A Bíblia não ensina em parte alguma que Deus eliminará da nossa vida as aflições, os sofrimentos. O autor de Hebreus, por exemplo, ele declara que os heróis da fé no Antigo Testamento foram perseguidos, maltratados, despojados dos seus bens, afligidos, trucidados, e até a morte chegaram. Foram mortos. Hebreus 11, 36 a 39. A terceira característica peculiar desses líderes vorazes, lobos vorazes, é que eles têm uma espiritualidade exibicionista. O lobo é cheio de jactância. Pode prestar atenção. Todo lobo eclesiástico é cheio de jactância. Eles não se vê humildade em um lobo eclesiástico. Eles se acham semideuses. Eles se acham os tais, aqueles que têm unção especial de Deus que os outros não têm. A oração dele é a mais forte. Ele é o melhor, a igreja dele é a melhor. E ele é tudo e nada mais. Ele tem a fórmula, ele tem os métodos para resolver todos os seus problemas. Meus irmãos, escute bem, Jesus ensinava, curava, libertava, fazia sinais e prodígios com extrema discrição. Jesus não tocava trombeta para si mesmo. Jesus não alardeava o que faz, o que fazia, como fazem esses lobos vorazes. Jesus não falava do que já havia feito. Ele simplesmente, Jesus, fazia. Porque quem faz, faz e não fala do que fez. Bem diferente desses lobos vorazes eclesiásticos. Então escute bem. Quando você vê um líder falando muito de si próprio, de sua igreja, cuidado, ele é lobo. Quando você vê um líder fazendo marketing do seu ministério e da sua igreja, cuidado, esse líder é lobo.
Quarto lugar, quarta característica do lobo voraz, é que eles pregam uma mensagem para seduzir as pessoas. Por isso, eles são fabricadores de sensacionalismo. Esses vorazes líderes, lobos, eles fomentam através dos seus sermões, das suas mensagens, eles fomentam, eles instigam o sensacionalismo. Para esses lobos, o teste da operação do Espírito Santo é o emocionalismo, é a histeria. Meus irmãos amados, eu não sou contra as emoções. Deus nos fez com emoções. A emoção é parte vital da vida cristã. Nós não podemos excluir a emoção do Evangelho, do cristianismo. Eu não creio em cristianismo de olhos secos. Comover-se com a verdade de Deus, regozijar-se com a verdade de Deus, faz parte da vida cristã. Filipenses 4:4, Paulo pontuou: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Portanto, a Bíblia ela é repleta de passagens emocionantes. O Salmo 23, por exemplo, é emocionante. Isaías 53:61, nós vemos a mesma emoção. Isaías se comovia até as profundezas da alma com a glória e com a majestade de Deus. Atos, por exemplo, 20:19, Paulo derramou lágrimas quando falava com os crentes sobre questões de fé. Portanto, comover-se com a verdade de Deus, derramar lágrimas diante de Deus, faz parte da vida com Deus. Mas isso é obra do Espírito Santo, não é do homem. Isto quem faz é o Espírito Santo e não o homem. O que nós rejeitamos são os lobos vorazes, porque eles são fabricadores, promotores de emocionalismo. Eles instigam o emocionalismo do povo. Quinto lugar, quinta característica do lobo voraz, é que eles mercadejam o Evangelho. Todos eles. Os lobos são profetas pelo ganho, são mercenários. A alma do lobo eclesiástico é obstinada pela ganância. O lobo eclesiástico, ele usa sempre o método do atalho para satisfazer sua ganância e conquistar adeptos. O lobo voraz, ele sempre oferece coisas imediatas aos seus ouvintes. Pode prestar atenção. No início de um culto em que o lobo voraz está ali no púlpito, ele começa dizendo: qual é o seu problema nesta noite? Qual é a sua dificuldade nesta noite? Você vem buscar sua bênção? Qual é a sua bênção? Que bênção você quer? Isto não é ensino bíblico. A Bíblia não diz que uma vez convertido, uma vez salvo, a vida do homem sempre será uma bonança. A Bíblia não diz isso. A Bíblia ressalta que temos que orar, jejuar, vigiar, renunciar, negar-se a si mesmo, tomar a porta, tomar o caminho estreito, crucificar o eu. Então o Evangelho, escute bem, o Evangelho não começa com as minhas dores, com as minhas aflições, mas começa com conhecer a Deus. João 17:3 diz que o objetivo do Evangelho é levar o homem ao conhecimento de Deus como Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, por o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é que é Evangelho.
Então, a grande mensagem da Bíblia é o conhecimento de Deus. 1 Pedro 3,18, Pedro diz que Jesus veio ao mundo para nos levar a Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, que nós possamos estar vigilantes com esses líderes vorazes, eclesiásticos, que se infiltraram sorrateiramente nos púlpitos das igrejas. Que Deus nos dê discernimento e possamos denunciar esse embuste, esse engodo que está sendo fabricado por esses vorazes lobos eclesiásticos. Que Deus vos abençoe abundantemente. Louvado seja engrandecido o nome de Deus nesta noite. Deus abençoe a você e toda a sua família. Muito obrigado por ter me ouvido. Amém.